Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre as circunstâncias que levaram Graxaim a congelar nos campos de cima da serra. Como não existe nenhum livro para contar essa história e nenhuma testemunha do ocorrido, a melhor forma de especular sobre essa história é falar sobre o que levou esse andarilho a congelar em pé. Então, o tema desse vídeo será sobre os mecanismos de perda de calor. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, dois corpos de diferentes temperaturas irão trocar calor de forma espontânea para buscar de maneira incansável o equilíbrio, no sentido do mais quente para o mais frio. No caso do nosso corpo, em um ambiente frio, não podemos permitir que esse tipo de equilíbrio ocorra. Então, estaremos sempre lutando contra a segunda lei da termodinâmica para conseguirmos sobreviver. E essa foi a batalha que o Graxaim perdeu. Todas as coisas que vemos na Terra possuem uma temperatura. A origem desse calor costuma ser o Sol, esquentando os corpos e fornecendo energia para a fotossíntese das plantas, que são a base da nossa cadeia alimentar. O nosso corpo usa o alimento como a principal fonte de energia para gerar trabalho, que é dividido em dois grupos: o trabalho necessário para as funções básicas do corpo e no trabalho usado para as atividades físicas. Ao gerar algum tipo de trabalho, o nosso metabolismo consegue transformar apenas 25% da energia química do alimento em energia de trabalho. Os outros 75% da energia do alimento são transformados em calor e servem para manter o núcleo do nosso corpo na temperatura de 37 graus, garantindo que tudo funcione bem. Quanto mais trabalho precisamos fazer, como correr, por exemplo, mais energia de trabalho precisamos e, como consequência, mais calor extra é gerado, pois apenas 25% da energia pode ser usada para manter essa corrida. E nesse caso, acabamos gerando bastante calor excedente que não precisamos, o que nos leva a suar. Numa situação contrária, em um ambiente frio, onde estamos perdendo calor para o ambiente, precisamos gerar mais calor para manter a temperatura do corpo, que podemos fazer por meio de mais trabalho, caminhando, por exemplo, ou reduzindo a taxa de perda de calor do corpo, com o uso de roupas, por exemplo, atuando contra os mecanismos de perda de calor. Resumindo, para manter a temperatura do núcleo do nosso corpo em 37 graus, numa noite fria, e não ter o mesmo destino do Graxaim, precisará ocorrer um equilíbrio entre o calor gerado pelo metabolismo e o calor perdido para o ambiente. Os mecanismos de perda de calor do nosso corpo estão quase sempre presentes e são a condução, a convecção, a radiação e a evaporação. Entender esse tema nos ajuda a melhor compreender a função dos equipamentos de montanhismo e melhor gerenciar as perdas de calor gerados pelo corpo com o ambiente para evitar nos expor a riscos como a hipotermia e congelamento de extremidades no frio. Nesse contexto, esse vídeo agora irá entrar de maneira didática no tema das 4 perdas de calor citadas. Vamos iniciar falando da condução, que é a transferência da energia por contato direto. O contato entre duas massas com temperaturas diferentes dá início à transferência de calor no sentido do mais quente para o mais frio, que respeita a segunda lei da termodinâmica. A intensidade dessa troca de calor é descrita pela equação da condução e vai depender da área de contato entre as massas, ou seja, uma pessoa deitada perde mais calor para o piso por condução do que uma pessoa em pé. Também dependerá da diferença de temperatura entre as duas massas. Quanto maior a diferença, mais intenso é o fluxo de calor. Também vai depender da espessura do meio na qual está ocorrendo a troca de calor. E por fim, o último fator nessa equação é a condutividade térmica, que faz com que materiais diferentes conduzam o calor em diferentes intensidades, mesmo que eles tenham a mesma espessura, a mesma área de contato e a mesma diferença de temperatura. A condutividade térmica fala que quanto maior for o valor desse coeficiente, mais rápido ele conduzirá o calor. A tabela da imagem mostra diferentes materiais com a sua respectiva condutividade térmica. Para entender essa tabela, imagine um cenário hipotético de uma pessoa deitada sobre um isolante em um chão gelado de 10 graus. A taxa com que seu corpo vai perder calor para o chão será muito maior deitado em cima de um isolante de alumínio do que em cima de um isolante de madeira, por exemplo. E uma das formas com que você menos irá perder calor seria deitar sobre o ar. Mas como voar é algo meio complicado de fazer hoje em dia, podemos criar esse cenário deitando sobre um isolante inflável preenchido com ar. E dessa forma, podemos usar esse meio de baixa condutividade térmica, que é o ar, para evitar as perdas por condução para o chão. Essa tabela também mostra por que a pluma de ganso é um dos materiais preferidos para isolamento térmico. Além da sua grande capacidade de compressão e descompressão, possui baixa condutividade térmica. Contudo, apesar da pluma ter baixa condutividade térmica, não é devido a isso que ela é eficiente na redução das perdas por condução, mas sim pela sua capacidade de aprisionar o ar em microcâmaras.
Essa estratégia de aumentar o isolamento térmico, aprisionando ar, é também observada nos pelos dos animais e nas janelas duplas em países frios. Tudo isso para melhor aproveitar a baixa capacidade do ar de conduzir calor. As roupas que usamos também trabalham dessa forma, aprisionando o ar. Alguns exemplos são a lã, a fibra sintética, o fleece e as camisas de algodão. Contudo, algumas características de cada um desses materiais dá a eles características próprias para diferentes tipos de uso no montanhismo. Uma das principais características é como elas respondem ao contato com a água. Lãs, fibras sintéticas e fleeces têm por característica lidar melhor com a água e o suor, onde, quando molhados, podem ser torcidos para remover o excesso de água, permitindo recuperar uma parte do seu isolamento, substituindo a água pelo ar. Eles também são mais fáceis e rápidos de secar. A tabela mostrada anteriormente explicou por que os espaços de um material preenchidos com água aumentam a transferência de calor em relação ao mesmo material preenchido apenas com ar. Já em materiais como a pluma e o algodão, além da água ocupar os espaços dentro do material, ela também será totalmente absorvida por esses materiais, que irá empapar o algodão e colapsar a pluma, transformando os processos de secagem em algo bastante lento. Esses materiais, ao serem molhados, terão a sua condutividade térmica parecida com a da água, que é bastante elevada. É por isso que você escuta repetidamente que não deve usar roupas de algodão para fazer trilhas no frio. O seu suor ou chuva irão molhar o algodão, que absorverá até 27 vezes o seu próprio peso em água, o que aumentará em aproximadamente 25 vezes as perdas do calor do seu corpo para o ambiente, e que em uma situação atípica poderá te levar a uma hipotermia. Então lembre, no montanhismo o algodão pode matar, e é a receita perfeita para desastres. O segundo mecanismo de perda de calor a ser tratado é a convecção. Todo mundo percebe como num dia frio o vento aumenta a sensação de frio. Esse efeito é conhecido como índice de resfriamento. Ao mesmo tempo que essa convecção ajuda a refrescar no verão, no cenário oposto, pode ser o responsável por uma hipotermia ou congelamento de extremidades. A tabela da imagem representa o que ocorre na pele de um rosto humano exposto e indica como o fator vento acelera a perda de calor. Numa temperatura de menos 5 graus, por exemplo, o fator vento pode fazer com que a sensação térmica seja muito mais fria, como de menos 15 em ventos de 45 km por hora. O responsável por esse efeito são as perdas por convecção, que iremos olhar mais detalhadamente agora. Mas antes, precisamos separar a convecção em dois grupos, a convecção forçada e a convecção natural. No nosso corpo, em um cenário sem vento, uma camada de ar quente se forma sobre a nossa pele devido às perdas de calor por condução originadas do nosso corpo, que atuarão aquecendo uma camada de ar quente sobre a pele. Apesar desse filme de ar quente formado ser fino, ele trabalha de maneira significativa na redução das perdas por condução da nossa pele, pois o ar é um baixo condutor térmico. Contudo, quando esse filme de ar quente é exposto a algum vento, temos o início da ocorrência da convecção forçada. A convecção forçada ocasionada pelo vento atuará na redução dessa camada de ar quente, que irá remover essa camada de ar, substituindo por uma camada de ar mais frio e fino. Quanto mais intenso for o vento, menor será esse filme de ar. E como vimos anteriormente, quanto mais fina uma camada de isolamento é, menor é a resistência à transferência de calor por condução. Vamos simular um ambiente com temperaturas de menos 4 graus, com ventos de 16 km por hora. Uma pessoa está seca e usando roupas bem finas do tipo segunda pele, altamente permeáveis ao vento, ou seja, sem proteção significativa ao vento. Para entender a troca de calor entre esse corpo e o ambiente, vamos imaginar que a fina segunda pele está com a mesma temperatura do corpo em 37 graus. Ao estimarmos as perdas por convecção desse cenário, chegaremos a uma taxa de aproximadamente 1.100 watts. A taxa de calor produzido pelo metabolismo de um corpo parado é algo em torno de 100 watts. Esse cenário fará com que o corpo comece a perder calor numa acelerada taxa de 1.000 watts, devido à diferença de temperatura. Esse cenário fará com que o corpo comece a perder calor numa taxa acelerada que fará a temperatura do corpo baixar aos poucos até iniciar a tremedeira da hipotermia. O trabalho gerado pelo corpo para gerar essa tremedeira provisoriamente irá aumentar a taxa de calor produzido pelo corpo até algo próximo a 250 watts, que não será o suficiente para combater as perdas e irão levar o corpo à exaustão com o tempo, seguido da perda da consciência antes da morte. Então,
Ao se proteger do vento com algo, como um saco plástico, por exemplo, será possível anular as perdas de 1.100 watts ocasionadas pela convecção forçada nessa situação, desacelerando as perdas de calor. Bom, mas mesmo quando conseguirmos isolar esse corpo da convecção forçada, bloqueando o vento, não quer dizer que a convecção deixará de existir no sistema. É nesse momento que vamos falar sobre o outro tipo de convecção, que é a convecção natural. Para começarmos a entender a ocorrência da convecção natural, vamos usar um isolante inflável como exemplo. A construção de um isolante inflável tem duas camadas de tecido com 6 centímetros de ar dentro. E como foi falado nos mecanismos de perda por condução, o ar é um péssimo condutor térmico e trabalhará para nos isolar do chão frio. Então, por que sentimos tanto frio quando usamos aqueles colchões altos clássicos de camping e não sentimos frio em alguns isolantes infláveis mais finos, sendo que a espessura de ar desse clássico colchão é maior? A resposta para isso é a convecção natural. A convecção natural ocorre devido ao movimento do fluido, que nesse caso é o ar, causado por expansão térmica do próprio fluido, mesmo com a inexistência de fatores externos como o vento. É por isso que quando o ar sobre a nossa pele esquenta, ele acaba subindo por conta própria, mesmo sem vento. O ar, quando esquentado, tem a sua densidade reduzida, trocando de posição com o ar frio localizado logo acima dele, que tem densidade maior. Esse processo gera um movimento cíclico de troca de posição entre ar frio e ar quente conhecido como célula de convecção. Esse é um processo observado em diversos locais e escalas, como no funcionamento de um ar-condicionado dentro de casa ou até mesmo na teoria da deriva continental, onde uma célula de convecção de lava gerou as forças que separaram a Gondwana, pois a lava mais quente ascendia enquanto a lava mais fria descia, dando origem a uma célula de convecção que afastou a América do Sul da África. Bom, voltando para o isolante térmico, ao deixarmos um espaço muito grande de ar dentro do isolante, estaremos favorecendo a ocorrência de células de convecção natural, dentro desse volume de ar, que fará com que o calor do nosso corpo seja transportado de maneira mais rápida ao longo dessa espessura de ar. E devido à circulação interna de ar, esse ar mais quente irá ser perdido então para o piso por condução de maneira acelerada. Reduzir os espaços existentes dentro do isolante de ar trabalha para prevenir a formação dessas células. Um dos motivos desse isolante mais fino isolar mais é a existência de microcâmaras de aprisionamento de ar interno, como vocês podem observar na imagem. Esse isolamento de ar em pequenas câmaras trabalha contra a formação dessas células de convecção natural que acarretam nas perdas de calor por convecção natural. Materiais com maior capacidade de evitar a formação dessas células são os melhores isolantes térmicos baseados em aprisionamento de ar. Por isso, sacos de dormir de pluma são a melhor escolha para saco de dormir. As plumas formam milhares de microcâmaras de aprisionamento de ar, evitando a ocorrência da convecção natural, além de usar da melhor forma possível a baixa condutividade térmica do ar. Agora, voltando para o exemplo do rapaz enrolado no plástico, o ar existente entre o corpo dele e a camada de plástico estará submetida a essa convecção natural, devido às células de convecção, levando o calor do corpo do rapaz em direção à parede do plástico, que será perdido por condução para o ambiente externo, mas em uma taxa muito menor do que a convecção forçada. Outro mecanismo de perda de calor é a radiação eletromagnética. Essa ocorre de maneira espontânea em qualquer corpo que possua uma temperatura acima de 0 Kelvin, ou seja, tudo que vemos. Essa radiação é invisível ao olho nu, mas, ao usarmos uma câmera infravermelho, podemos ver bem os objetos ou corpos perdendo calor. Essa perda irá variar de acordo com o material e temperatura do objeto ou corpo. Para entendermos melhor os mecanismos dessa forma de perda de calor, vamos olhar para a lei de Stefan Boltzmann. Caso um corpo que tenha temperatura radiante superior à temperatura radiante ambiente, ocorrerá o fluxo da energia do corpo para o ambiente sem precisar usar um meio para conduzir o calor, diferente do que ocorre com a condução, que precisa de um meio. Essa taxa de calor emitido por radiação é definida pela diferença de temperatura radiante, que é mais fria num céu estrelado do que num céu nublado, e que será menor ainda embaixo de árvores e galhos. A taxa também é definida pela área na qual está ocorrendo a troca de calor, e pela característica do material que está emitindo a radiação, representado na equação pela emissividade, que varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de zero for esse valor, menos radiação será emitida pelo material e mais radiação será refletida. Uma folha de alumínio, por exemplo, tem emissividade de 0,05, ou seja, emite pouca radiação e reflete muita radiação. Já o nosso corpo é o oposto.
possuindo emissividade de 0,98. Então emitimos muita radiação e refletimos pouco. Para entendermos a grandeza dessa perda de calor, vamos olhar para o mesmo estudo de caso do exemplo anterior. Se o rapaz optar por se proteger dentro de um cobertor de emergência, ao invés de um plástico, instantaneamente ocorrerá redução de 1.100 watts, devido à convecção forçada que deixará de atuar no sistema e que foi calculada anteriormente. Contudo, agora, a superfície de baixa emissividade do cobertor de emergência também atuará nesse sistema e irá refletir quase toda a radiação emitida pelo corpo de volta para o rapaz. Esse ambiente interno mais quente irá aquecer o cobertor de emergência. E como o cobertor de emergência possui baixa emissividade em ambos os lados, ao se aquecer, emitirá muito pouca radiação para o ambiente externo. Quando se usa a equação do Sr. Boltzmann, nesse cenário, sem cobertor de emergência, chegaríamos num valor de perda de calor por radiação que seria de aproximadamente 200 watts. Ao usarmos um cobertor de emergências, iremos cessar esses 200 watts emitidos por radiação, que contribuirão para a redução das perdas de calor do corpo. Apesar disso, esse cenário ainda não evitará que as perdas que ocorrem por condução na parede do cobertor e chão e por convecção natural dentro e fora desse sistema atuem contra o calor gerado pelo metabolismo desse rapaz. Contudo, se ele tiver sorte, poderão atrasar as perdas até o amanhecer, quando um possível resgate poderá chegar. Mas não se engane, o cobertor de emergência nunca será um substituto para roupas apropriadas, pois uma pessoa parada em descanso gera algo perto de 100 watts de energia, o que é pouco, indicando um déficit para manter a temperatura corporal, acarretando em redução gradual da temperatura do corpo com o tempo e rumando para a perigosa hipotermia. A última forma na qual perdemos calor é pelo processo evaporativo da água. Para que um líquido possa passar da fase líquida, o nosso suor, por exemplo, para a fase gasosa, uma determinada quantia de calor é utilizada. No caso da água, enquanto necessitamos de apenas 1 caloria para aumentar 1 grau de temperatura, no caso de 5 graus para 6 graus, a mesma 1 grama de água precisa de 540 calorias para mudar do estado líquido para o estado gasoso, sem sequer mudar a temperatura. Esse valor de energia demandado é conhecido na física como calor latente de vaporização da água. E a origem do calor usado para evaporar essa água é o nosso corpo. É por isso que quando estamos suados e pegamos um pouco de vento, sentimos uma sensação refrescante. Esse frio sentido são as moléculas de água evaporando. Outro cenário onde percebemos essa perda de calor por evaporação é quando chove. Rapidamente percebemos que ocorre uma redução da temperatura quando a chuva chega. Isso ocorre devido ao calor roubado pela água que acabou de atingir o solo para evaporar. No nosso corpo, essa perda de calor é percebida de 3 diferentes formas. A primeira é pela respiração, onde expiramos ar com mais vapor de água do que quando inspiramos. Essa umidade extra adicionada antes estava no formato líquido no nosso organismo. Também através da evaporação da água, que pode ser o suor gerado pelo corpo em alguma atividade física, ou pelo suor acumulado em roupas, deixando-as úmidas. É por isso que você não deve dormir com roupas úmidas. Ao longo da noite, ela fará você sentir frio devido ao calor roubado pelo corpo para evaporar essa água. E por último, a transpiração insensível, que é a conversão da água do nosso corpo para o formato de vapor que ocorre na nossa pele sem que ocorra a geração de suor. Numa fria e seca noite de inverno com temperaturas negativas, é normal um corpo perder algo perto de 1 litro de água através da transpiração insensível e respiração. Uma clássica forma de reduzir as perdas de calor do corpo pela transpiração insensível da pele é através de um bloqueio da umidade gerada pelo corpo usando uma técnica chamada de barreira de vapor. Essa barreira cria um microclima úmido entre o corpo e a barreira. Enquanto esse microclima ruma em direção à umidade relativa próxima a 100%, ocorre a redução da taxa de perdas de umidade do corpo e, consequentemente, reduz as perdas de calor por transpiração insensível. Ar na umidade de 100% não é capaz de receber mais vapor da água, reduzindo a transpiração do nosso corpo. Essa é uma estratégia a ser usada quando o sistema de dormir está ineficiente. É possível pegar um pedaço de plástico e enrolar nos pés e pernas sobre a segunda pele, ajudando a reduzir as perdas de calor dessa parte do corpo e às vezes até garantindo uma noite tranquila de sono sem frio. Então, para concluir, se você chegou até aqui nesse vídeo, quer dizer que você está no caminho certo para se tornar um montanhista autônomo. Seja autossuficiente, respeite e entenda os riscos existentes em ambientes frios. Compreender os mecanismos de perda de calor te ajudarão nesse processo.
Se gostou desse vídeo, se inscreve e segue as mídias sociais do canal. Obrigado!